Oi, turminha do sexto ano da SEMB, tudo bem? Professora Maíra, professora de redação, e hoje eu quero passar aqui para a gente fazer a correção da última atividade que eu passei em sala virtual. Naquele dia a gente estava trabalhando com a narração e os elementos da narrativa. E para casa, pedi a vocês que fizessem a leitura desse conto maravilhoso chamado A Princesa e o Sapo, para a gente poder responder as questões e corrigir na próxima aula. Então, a nossa correção vai ser interativa em virtude do tempo, porque a nossa prova está chegando aí, a gente precisa pincelar alguns pontos ainda que estão pendentes, tudo bem? Então, A Princesa e o Sapo, eu quero fazer a leitura com vocês agora. Bom, vamos lá? A Princesa e o Sapo. Havia um rei cuja única filha possuía uma beleza radiante como o sol. Por ser muito jovem e mimada, a princesinha tornou-se uma jovem cheia de caprichos. No dia de seu aniversário, o pai presenteou-a com um maravilhoso pingente de ouro em forma de coração. E a princesinha, encantada com o presente, pendurou numa corrente e nunca mais se separou de seu dourado coraçãozinho. Perto do Palácio Real, havia uma grande floresta, onde a princesa costumava passear todas as tardes. Às vezes, passava longas horas lendo contos de fadas, sentada à beira de um riacho que corria ali. Um dia, porém, tendo esquecido de levar seu livro de leitura, a jovem pôs-se a jogar pedrinhas e folhas secas no rio, nas águas do rio. Esteve brincando assim distraída durante longo tempo. Quando cansou, pegou seu pingente de ouro do pescoço e ficou a admirá-lo, segurando entre as mãos delicadas. Mas, sem querer, deixou que o pequeno coração lhe escapasse das mãos e caísse na água. A jovem procurou a pequena joia em vão. Desiludida, começou a chorar de fazer dó, até que de repente ouviu uma voz que dizia: "O que aconteceu, princesa? Qual a razão para um choro tão desesperado assim?" A jovem voltou-se e viu um sapo. "Diga-me", insistiu o sapo, "posso ajudá-la?" Aos prantos, a princesinha contou que o coraçãozinho de ouro que ganhara do pai havia sumido nas águas do riacho. O sapo prometeu encontrar a joia, mas exigiria algo em troca. "Peça o que quiser, mas traga-me o pingente de volta", pediu a jovem. O sapo queria tornar-se o companheiro inseparável da princesa, sentar-se à mesa junto dela, comer no mesmo prato e dormir na mesma cama. Para obter novamente seu precioso coração, a princesa fingiu que concordava e jurou que atenderia ao pedido do sapo, mas ficou imaginando uma maneira de livrar-se dele. Feito o juramento, o sapo mergulhou no rio e retornou, logo depois com o pequeno coração. Aproximou-se da princesa e delicadamente depositou a joia a seus pés. A moça apanhou o pingente e, mais que depressa, saiu em disparada, deixando o sapo feito bobo, sem poder acompanhá-la. O pobre coitado ficou amargurado da vida e voltou para a beira do rio, pensando no que fazer. No dia seguinte, estando à mesa com o pai para almoçar, a jovem começou a ouvir pequenas pancadas na porta e uma voz que pedia: "Abra a porta, princesa! Exijo que cumpra o que me prometeu." Era o sapo que viera cobrar a promessa feita. Ao ver aquela confusão, o rei quis saber do que se tratava. Envergonhada, a princesa confessou ao pai como enganara o sapo para recuperar o pingente de ouro.
O rei era um homem bom e justo, por isso mesmo não gostou nem um pouquinho da atitude da filha. Apesar da aparência feia, o sapo ajudou-a no momento difícil. Minha filha, ordeno que cumpra sua promessa. A princesinha já estava meio arrependida. Abriu a porta e acolheu o sapo. E assim, os dois começaram uma convivência em comum, porém admirável. Porém amigável. Com o tempo, ficaram tão amigos que a princesinha já não fazia mais nada sem ouvir os sábios conselhos do sapo. Até que um dia, o bichinho adoeceu gravemente, deixando a jovem aflita. Dê-me uns beijos de adeus. Dê-me um beijo de adeus, pediu o sapo. A princesa não conseguiu negar-se a um pedido tão comovente. Ergueu o sapo nas mãos, colocou-o em sua cama macia e em seguida abaixou-se e encostou ligeiramente os lábios sobre a sua pele rugosa. Para seu espanto, o sapo virou um belo príncipe que lhe contou como uma bruxa má e invejosa o transformara em sapo. Com o afeto da princesa, o encanto se desfez e o príncipe voltou ao normal. Depois disso, os jovens se casaram e foram felizes. Maravilha, não é isso? Não é um conto maravilhoso? E agora eu pergunto para vocês, qual é o suporte do texto? Lembram que eu conversei? Então, todo texto ele tem um suporte. Aonde aquele texto foi retirado, né? Onde ele estava e foi retirado. Então, se a gente observar aqui, nós vamos perceber que o suporte é um livro, ok? Tá bom. Eu não vou mais fazer perguntas aqui para a gente poder degustar o texto. Vamos à primeira pergunta. Vamos lá, deixa eu afastar aqui para não atrapalhar. Deixa eu ver se aqui em cima fica melhor. Pronto. Vamos lá. Primeira pergunta da nossa correção. Só lembrando que nós estamos trabalhando a narração e os elementos da narrativa. Então, todo esse nosso caminhar, todas essas nossas conversas, nossos diálogos são em cima do texto narrativo, né? Então, o que é um texto narrativo? É um texto ficcional, né? Aquele texto em que se conta uma história, né? Então, em sua maioria, ele é ficcional, mas a gente pode encontrar um verdadeiro. Podemos, mas em sua maioria ele vai ser realmente ficção, tá? Então, a responsabilidade dele, né, o objetivo dele é contar uma história. A finalidade é contar uma história. E tem outras características peculiares do texto narrativo. Mas vamos lá, a degustação, né, a construção dos sentidos do texto. Bora, turminha? Quem é o autor do texto? Então, vamos lá. Quem respondeu, quem é o autor do texto. Vou dar 1 minuto para vocês. Vamos lá. 1 minuto para vocês. Eles dizerem para mim qual é. Ó. Quem é o autor do texto? Resposta: Jacob Green, William Green, né? William Green. São 2 irmãos, então são 2 autores do texto. Segunda questão. Quando o texto foi publicado? Tinha lá, gente? Quando o texto foi publicado? Será que vocês lembram? Vamos lá? Rapidinho, vou voltar lá só para a gente ver. Tem referência sobre ano? Segunda questão, bora. Pensando. Que ano foi? 2006. Ó, lembra que eu falei
Primeira vez que a gente está fazendo a leitura, a gente não compreende nada. A segunda, a gente começa a se situar dentro do texto, mas a terceira é que vai fazer com que a gente identifique os elementos da narrativa e outros pontos que existem dentro dele. Vamos lá. Terceira questão. Quem são os personagens aí? Quem eram? Quem eram os personagens da história? Quem foi que apareceu no texto? Vai lá? Pensando. Acho que já deu, né? O rei, a princesa e o sapo. Observe que lá embaixo o sapo faz referência, né, a uma bruxa, mas ela não aparece. E vocês podem até acrescentar em parênteses o sapo príncipe, né? Então ele era um príncipe que estava transformado em sapo. Então são os três principais personagens que existem naquele texto. Então o rei, a princesa e o sapo. Se a gente pensar em protagonista, nós vamos perceber aí que existem dois, a princesa e o sapo. E o secundário, né? Nós vamos ter aí o rei, tá bom? Em segundo plano. Quarta questão, descer aqui um pouquinho. Em que lugar os fatos acontecem? Hein, gente, e aí? Em que lugar será? Vamos pensar? Vamos? 1, 2, 3. Pensando. Todo mundo. Aonde a história está acontecendo? Eita, professora, aonde? Vamos lá? Ó, lá no texto diz que a história se passa no Palácio Real e em uma floresta próximo ao Palácio Real. Bom, próxima ao Palácio Real. Então, o lugar. Então, o que é o lugar? Nada mais é do que outro elemento da narrativa que a gente vai chamar de espaço. Tá bom? O espaço é o lugar onde a história acontece. Quinta questão. Descendo. Para você, para que você acha que o texto foi escrito? Ou seja, qual é o objetivo do texto ou qual é a finalidade do texto? Então, quando a gente pega um texto desse para ler, esse texto narrativo, qual é o objetivo, qual é a finalidade dele então? Vamos pensar juntos? Bora pensar? Pensando aí. Quero ver se a resposta de vocês tem a ver com o que a gente vai colocar aqui, sinalizar. Vamos lá? Pronto. 1, 2, 3 e... serve para, gente, ó, entreter e também para evidenciar uma mudança de comportamento. Então, o texto narrativo que eu trouxe para vocês, ele faz parte do gênero conto maravilhoso. Então, o conto maravilhoso, ele traz uma história que muitos chamam de conto de fadas, em que existe um elemento, né, um instrumento dentro dessa história que é transformador. Esse elemento, ele faz com que as pessoas mudem o seu comportamento. Então, se a gente pensar que a princesa, ela era mimada, né? Ela era mimada, ela não se preocupava com ninguém, ela queria tudo ao seu redor, e de repente ela passou por várias etapas aí ao longo da história, que fez com que o quê? O que foi que aconteceu? Ela mudou o seu comportamento. Então, ela deixou de ser uma pessoa ruim, né? Uma pessoa individualista e passou a ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que mais preocupada com o outro, né? Então, ela criou um laço de amizade com o sapo, mesmo antes dele ser um príncipe. Então, quando eu falei que existe um elemento transformador no conto maravilhoso, é que esse elemento foi o quê? Foi o pingente. Tá? Lembram lá que eu até gosto de comentar com meus alunos a Branca de Neve? Qual é o elemento transformador? É a maçã. A Cinderela, qual é o elemento transformador? É o sapatinho, né? A menina do palito de fósforo, né? Então, é o fósforo. Então, todo conto
maravilhoso, que a gente conhece como contos de fadas, eles trazem um elemento, né? E esse elemento é o elemento transformador que faz com que determinados personagens, né, mude o seu modo de ser e passe a ser, saia de uma pessoa ruim para ser uma pessoa boa, tá bom? Vamos agora sim, e outra coisa é a questão do entreter, de divertir, né? Você lê um texto para você se divertir, você sente prazer, tá bom? Sexta questão. Onde podemos encontrar um texto como esse? Então, nós vimos lá no suporte que ele veio de um lugar, né? O texto foi encontrado em algum lugar. Mas será que existem outros lugares que a gente pode encontrar um texto como esse? Será? Vamos lá? Vou dar 1 minuto. Onde a gente pode encontrar um texto como esse? Pensando. Ok, 1, 2, 3. Em livros. O suporte já apontava os livros. Eu posso encontrar em outro lugar, professora? Internet. Então, veja aqui que é um livro paradidático, mas eu posso encontrar o texto dentro de um livro didático e também em outros livros diversificados, né? E na internet. A gente pode encontrar na internet. Ok? Tudo bem? Agora vamos. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar. Sexta questão. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu tenho a primeira aqui, A, B e C. Né? Letra A, personagens principais. Letra B, local onde aconteceram os fatos. Letra C, tempo em que acontece a história. Agora, nós vamos fazer uma associação aqui. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui, né, é letra A, personagens principais. Tá bom? Observem aí. Aonde vai entrar a letra A? Será que é no palácio e próximo a um riacho? A princesa costumava passear todas as tardes? A jovem, o rei e o sapo. Essa jovem, vocês podem até botar a princesa, tá bom? Tanto faz ser a jovem como a princesa. O rei e o sapo. Então, vamos lá. Letra A. Qual será a letra A aqui? Pronto, rapidinho. A jovem, o rei o sapo. Letra A. Letra B, local onde aconteceram os fatos. Onde é que acontece, gente? Ó, no palácio e próximo a um riacho. E a letra C, o tempo em que acontece a história, a princesa costumava passear todas as tardes. Então, a palavra tarde lembra a gente de um tempo, ok? Então, espero que todos tenham acertado todas as questões, mas eu costumo dizer que se errou não tem problema, porque é uma fase muito importante da aprendizagem, porque quando a gente erra e faz a correção, nunca mais a gente comete a mesma coisa, comete o mesmo erro. Bom, a gente aprende com os erros, sempre, tá? Então, não fique triste se você errou, mas o importante é que você tentou, ok? Então, espero que todos tenham compreendido a leitura e também a interpretação do texto, que no nosso caso aqui é a compreensão. A gente trabalhou com a superfície do texto, então nós estamos trabalhando com a narração, os elementos da narrativa, certo? Mas dentro da compreensão do que está na superfície do texto. Então, beijão para vocês e até a nossa próxima aula.